Aqui Dona Etelvina, seu João e Alice. Dona Etelvina aqui ao meu lado, bom dia, seu João. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Ali ao lado do seu irmão. Prazer com seu senhor. Onde que eu descendo? Ali ao lado da sua irmã. Aqui é a sua irmã. Aqui então eu desço assim. Aqui a Dona Etelvina. Oi. A senhora aqui, bom dia, Dona Etelvina. Estamos lá na sua casa. Nós apresentamos para duas estações. Ele até disse uma área de direitos humanos, mas essa ideia da Melinha da gente abrir os arquivos. Ela está louco para abrir os arquivos, precisa de uma motivação legal. Vamos lá. 124ª audiência pública, 29 de maio de 2014, auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 124ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, dia 29 de maio, às 11 horas da manhã, no auditório Teotônio Vilela, para a oitiva de depoimento sobre a morte de Francisco de Assis Figueiredo. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Dona Etelvina, eu não tenho palavras para agradecer nós aqui da Comissão da Verdade, a Melinha, a Vivian, que a acolheram com tanto carinho, e até o defensor público, esse advogado maravilhoso, Dr. Carlos Reis, que na área de direitos humanos lá da Defensoria faz um trabalho. Então quero agradecer a todos vocês da família, Dona Etelvina, seu João, a própria Alice, que vieram depor desse caso sugerido aqui pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Vou pedir para o Dr. Carlos fazer uma breve introdução, porque a senhora sabe que são poucas as famílias que se dispõem a vir aqui contar esses casos que ninguém acredita, que não tem registro. Então vocês são muito corajosos. Eu só queria fazer uma pergunta antes da gente começar. Vocês moravam na Penha? Na Vila Ré? Na Vila Ré. Sim, mas na Vila Ré, né? Tá bom. Então vamos começar com o doutor. Não, só. É porque eu também sou pastor. Então deixa eu passar a palavra para o doutor Carlos Reis, aí a gente começa a trabalhar. Depois, só para pedir para a senhora, tudo que falar, aqui tudo é gravado, falar no microfone, tá? Se a senhora não ficar arranhada, tá? Falar tudo no microfone. Aí é só para gravar, virar documento, tá bom? Quando eu pergunto para a senhora, o microfone, a senhora fica bem arranjada. Tá bom? Então deixa eu ouvir aqui o doutor Carlos, aí a gente começa. Muito obrigado, viu? Bom dia a todos e a todas presentes. Deputado Adriano Diogo, nosso parceiro, há muito tempo, agradeço o convite e a parceria que nós estamos desempenhando já há muito tempo, e essa Comissão da Verdade aqui é realmente fundamental para, não só para esclarecer o passado, mas para jogar a luz no presente e no futuro, né? Porque as práticas, infelizmente, muitas delas continuam. Nós recebemos a visita reunião da Dona Etelvina, né? Foi uma grande surpresa para nós, porque nós não sabíamos exatamente do que se tratava, e quando a Dona Etelvina veio, e depois o senhor João também, a Dona Etelvina foi a primeira e nos contou essa, parece uma história incrível, não é? Do senhor Francisco, que desapareceu num certo sentido. Não é que ele desapareceu, mas a história dele desapareceu, embora ela tenha passado pelas mãos do poder público, pelas mãos da polícia. Então,
a dona Etelvina bem nos contou essa história que no primeiro momento, né, nos causou um pouco um certo assombro e será que realmente as coisas se deram assim e tal? Mas claro que nós começamos a nos preocupar com o tema e com a vinda do seu João, e ele vai, não sei se ele trouxe aqui, deve ter trazido as vestes do seu Francisco, realmente isso nos causou eu posso dizer até pessoalmente, uma grande comoção, não é? Porque duas pessoas já com uma certa idade, que depois de tantos e tantos anos ainda guardam as vestes do irmão que foi morto, e essas vestes trazem traços inequívocos de tortura, né? Marcas claríssimas, né? Inclusive o sangue da vítima, as marcas de cigarro, de queimada na roupa, enfim, é praticamente um atestado de verdade, na minha opinião, né? Embora o sistema jurídico exija provas e outras coisas, para mim, moralmente falando, mais do que convencido da veracidade dos fatos trazidos pela dona Etelvina. Então nós juntamos o máximo na defensoria, abrimos um procedimento administrativo e buscamos encontrar elementos, subsídios, né, documentos que embasassem aquilo que nos foi narrado. E o que nos foi narrado, né, depois acho que os próprios irmãos da vítima vão narrar melhor, mas que o senhor Francisco dirigia um táxi e no dia 20 de maio de 68 trazia 2 passageiros, teria colidido com um caminhão de leite da Vigor, sobreveio uma discussão, teria ocorrido a intervenção de um policial com o qual o senhor Francisco teria discutido, e a partir daí ele foi preso e por várias horas, dias até, sumiu, né? Sumiu, não se tinha notícia. O pai do senhor Francisco e da dona Etelvina e do seu João ficou esperando, não voltou o filho, e aí aquela história, quer dizer, não havia na época celular, internet, telefones acessíveis, então começou aquela busca pessoal mesmo de ir nos hospitais, e assim foi juntando até que chegou a informação de que ele havia sido preso, né, por um policial ali na rua, e ali começaram a vasculhar, foram até o 8º Distrito Policial e finalmente aí localizaram o corpo no Instituto Médico Legal e o registro que havia, isso nós temos, né, pouca documentação que nós obtivemos, até foram eles que trouxeram, dizia isso, que ele havia sido atropelado por uma composição de trem, né, ali na região da Zona Leste, o que é absolutamente inverossímil, porque não faz o menor sentido ele que era taxista ter sido atropelado por um trem, né? Isso não tem nem problema, ele não andava de trem normalmente assim, nesses dias e horários, de modo que depois também comparando com o laudo, né, o laudo ele é dúbio, né? Naquela época era, já hoje nós, por isso que eu falo que continua, né? Os laudos feitos hoje em dia em casos muito semelhantes, em que a pessoa é presa e depois, não é, morta em supostos confrontos com a polícia, os laudos também são feitos de uma maneira tal que deixe muitas dúvidas ou até mesmo que confirme a versão policial. E esse laudo do IML também deixou muitas dúvidas, e nós começamos a procurar, eu e a doutora Vivian Castro, que é a defensora que estava encarregada do procedimento administrativo, procuramos vasculhar ao máximo, né, documentos, porque havia a notícia que chegou pela dona Etelvina, mas vinda do pai deles, no sentido de que um escrivão, ou carcereiro, se não me engano, lá do 8º Distrito Policial, teria dito o seguinte, né, teria falado a verdade, teria contado a verdade, no sentido de que ele havia sido preso, torturado e morto
nas dependências policiais. E é o 8º distrito policial, né, é o que consta. E nesse sentido, eles foram, bom, enfim, essa é a notícia. E aí tem um fato muito interessante que demonstra completamente a boa-fé e serve como subsídio de verdade, que o pai do senhor Francisco, ele, na época, vivíamos em plena ditadura militar, não é? Um momento difícil do Brasil, e o AI-5 estava já prestes a ser declarado, pouco tempo depois, decretado, e aí, mesmo, né, sob essas circunstâncias, o pai da vítima procurou um advogado que peticionou a Secretaria de Segurança Pública solicitando esclarecimentos, que é uma providência excepcional, não é? Excelente, muito bem pensada, porque realmente, se na delegacia não tem documentos, eu vou até o secretário de Segurança. E, por outro lado, revelando a sua boa-fé, né? Imaginando que o poder público estaria ao seu lado, como deveria estar, né? Deveria estar a prestar todas as informações e punir os responsáveis por esse absurdo. E esse requerimento jamais foi respondido, né? Jamais foi respondido. E nós, então, depois de vasculhar o arquivo do Estado e outros documentos, tentamos, a Comissão Nacional da Verdade, saber se tinha algum elemento, vasculhamos por todo lugar, tentar achar. Eu mesmo fiz alguns contatos pessoais, porque havia, segundo também o pai da vítima, o relato, de que ele estaria constando nos livros da delegacia, à época, né, havia livros de ocorrência, constaria pelo menos a entrada do senhor Francisco na delegacia, né? Então nós começamos a buscar esses livros, né? E acho que esse livro, quer dizer, eu acredito que ele exista, não vejo por que teria sido destruído. Tentamos o arquivo do Estado, o arquivo do Estado diz que não está com eles, e aí eu peticionei, quer dizer, foi a segunda petição, no caso, para a Secretaria de Segurança Pública, né? Depois do pai do senhor Francisco, a nossa. Eu peticionei diretamente ao secretário, conversei com o secretário adjunto, e eles responderam, primeiro, que não localizaram a petição original, né? Bom, enfim, pode ter ido parar no escaninho, do escaninho para o lixo é provável, mas também não teriam localizado nenhum documento relativo ao caso, o que eu acho lamentável, e acredito que existam, acho que talvez não haja até nem má fé do secretário da época, não quero dizer isso, mas talvez esses arquivos estejam guardados em algum local de pouco acesso e nós precisamos localizar. Esse caso é um caso que deixa muitas dúvidas, por um lado, no sentido de que a dúvida se realmente, nós tentamos levantar isso, se o senhor Francisco teria alguma vinculação política na época, alguma militância, né, para que gerasse esse tipo de desfecho. Mas pode ter sido, pode não ter sido, mas por outro lado ele é muito revelador. Ele revela uma prática policial, não é, que ficou até mais evidente, mais reforçada na época, graças ao fato de estarmos vivendo sob o regime militar, um regime de exceção, mas que continua nos dias de hoje, né? Que é essa situação de a polícia, especialmente contra as pessoas comuns do povo, as pessoas como todos nós, não tem recurso para se valer contra a brutalidade policial, e depois está-se um jeito de arranjar as coisas e arredondar, né? Então é um caso que para nós, para mim e para a Vivian, na época, nós concluímos, dentro da Defensoria Pública, o esgotamento das nossas vias de localização dos documentos, com muita tristeza na época, porque eu acredito piamente na história, nos fatos narrados aqui pelos irmãos da vítima. E fico muito feliz, por outro lado, até a iniciativa foi da minha colega, Daniela, teve essa ideia, conversou comigo, se a gente mandar para a Comissão Estadual da Verdade, foi uma boa ideia. E a iniciativa foi dela, teve essa ideia sensacional, e fico muito feliz que o caso esteja andando por aqui, e até estava conversando com a Maria Amélia Teles,
no sentido de que a gente, quem sabe, possa pensar numa ação civil pública baseada na lei de acesso à informação, não só para esse caso, mas talvez para uma série de outros, em que a gente requeira do Estado acesso à informação, né? O acesso à informação. O Estado tem a obrigação ou de dizer onde estão esses livros, nesse caso, etc., ou dizer, porque são atos administrativos, como isso foi destruído, né? Porque documentos oficiais não podem sumir. E aí eu acho interessante, porque se o Estado disser que não sabe dos documentos, acho que caberia uma indenizatória, no mínimo, em favor de cada uma das pessoas que não tem acesso à informação e, portanto, tem um dano moral prolongado. É quase um novo dano moral, né? Quer dizer, não só o dano moral de ter perdido seu irmão, seus familiares, mas agora pelo fato de o Estado ter... Se o Estado disser, olha, não localizar, mas como não localizar? Esse era um documento público. Esses livros, no nosso caso aqui, esses livros da delegacia, eram livros padrão da delegacia, registro de ocorrência, né? Então esses livros têm que estar em algum lugar. Ou o Estado os destruiu. Ah, não, tem que ter um ato administrativo. Passados 40, 30 anos, né? Não tem mais utilidade, destrua-se. O Tribunal de Justiça às vezes faz isso, os historiadores são contra, etc. Enfim. Mas tem que ter um ato administrativo do secretário de Segurança Pública, do delegado-geral de polícia, de alguém determinando a destruição dos livros, de registro de ocorrências, até o ano tal, de ano tal, ano tal. Se isso não houver, aí está comprovada a absoluta ilegalidade, né? Quer dizer, o Estado não localiza, então está por perdido, mas por outro lado também não se responsabiliza formalmente por isso. Então eu acho que a gente tem um caminho ainda a prosseguir e quero dizer que para nós, acho que isso que a Comissão da Verdade está fazendo realmente nos abriu os olhos para novas perspectivas de ação. Por isso a atuação conjunta ela é sempre muito bem-vinda. Acho que a gente reciprocamente se apoia e consegue progredir. Então eram esses esclarecimentos iniciais e devolvo a palavra ao deputado Adriano. Muito obrigado. Vamos começar? Preparada? Ele fez a introdução, a senhora fica mais à vontade para começar a falar, né? Então, dona Teovina, conta o caso do seu jeito, só que no microfone. Só fala seu nome e começa a contar a história do seu irmão, tudo, conta tudo que a senhora quiser. Eu me chamo Edelvina dos Reis da Silva Figueiredo. E sou irmã de Francisco de Assis Figueiredo, que na época de 1968 ele era taxista. E ele trazia, tinha duas pessoas, dois senhores lá do bairro que vinham no táxi todos os dias. E quando foi no dia 20 de maio de 68, chegando no farol na Joaquim Nabuco, esse aqui entra na Largo da Concórdia, ele foi, deram uma batida no carro dele, o carro motorista do Leite Vigor, era o carro do Leite Vigor. Então, desceram os dois motoristas e saíram do carro. Isso veio o guarda e deu ordem de prisão. O Francisco disse que preso ele não ia. O carro eles podiam levar, fazer o que quisesse, mas ele não. E os dois moços, os dois passageiros amigos estavam juntos. Ele falou para eles, pode ir. Vai ao trabalho que eu resolvo aqui. Eles deixaram. Foram para o trabalho, Francisco foi preso, passou o dia todo, chegou à noite, Francisco não aparece a noite toda, pai, mãe, eu preocupado, cadê? Não aparece, o que será que aconteceu? O senhor pai ficou ouvindo as notícias, vê se pelo rádio surgia alguma notícia, né? Mas nada. Então, o vizinho que era guarda civil,
já com o nome de Rubens, veio com o pai procurar pelas delegacias, né? E nada, notícia nenhuma. Então, como não encontrou notícia nenhuma, eles retornaram para casa. E assim que chegaram, o senhor pai e o Rubens, que era vizinho da gente lá, chegou outro senhor também da Guarda Civil também, que ele era escrivão de polícia na 30ª delegacia. Ele chegou com um documentozinho que era uma carteirinha de clube, que eu tenho a carteirinha para provar aqui, e correntinha, aliança e um relógio. Chamou pelo Francisco, o senhor pai veio atender e falou: olha, se trata disso, aqui são as pertences do senhor Francisco e o corpo dele está no Instituto Paulista. Ele sofreu um acidente de trem, uma queda de trem, e o senhor pode ir ao Instituto Paulista, só que o senhor leva lençóis para embrulhar o corpo, porque não vai ter condição de vestir. Está muito quebrado. E o senhor pai fez. A senhora mãe estava vindo do que se tratava, aí o pai falou com ele que não falasse mais nada, porque a senhora mãe, né, estava vindo, então ele deixou para lá. O seu José Antônio foi-se embora e o Rubens veio com o pai para o Instituto Paulista. Vieram novamente ver, né? Diz que estava lá o corpo, chegou, tem corpo nenhum. Deve ter ido para as clínicas. Então foi para as clínicas. Chega nas clínicas também, não tem corpo nenhum. Voltaram para casa. Até ali ninguém sabia que o Francisco já estava morto. Aí, mais tarde, da noite, o irmão trabalhava no interior, que é o João. O futuro cunhado foi buscar o João e o pai veio com a irmã Maria, uma senhora amiga da família que estava Margarida, e um amigo da família também, muito amigo dos jovens lá. Ele participava das reuniões na juventude da igreja, se chamava Walter também. Vieram ao Instituto Médico Legal, vieram das clínicas. Chegando lá, o segurança não quis deixar entrar. Foi depois de muita luta, a irmã insistiu muito que eles deixaram entrar a irmã e o Walter, amigo, porque o senhor pai e a senhora Margarida não entraram. Mas a irmã entrou no necrotério, o corpo, ela deparou com o corpo dele esticado lá no chão, jogado igual fogo. Todo quebrado, arrebentado, os dentes arrebentados. Estava lá, aquela tristeza. E eu fui investigar. Eu tive o tupete de ir investigar. Eu fui à estação de trem, o chefe olhou os livros de registro, não tem nada. Quantos anos a senhora tinha na época? 20 e poucos. E ele? Ele tinha 23 e 10 meses, então eu já devia estar... Eu sou de 41, foi em 68, 9... 27 anos, né? Então, eu tinha 27 anos. E eu fui até a estação, ainda levei minha mãe junto, e o chefe de estação verificou lá o livro de registro. Aqueles dias não aconteceu acidente nenhum, tinha registro de vítima nenhum. E eles tinham por obrigação, quem recolheu o corpo ali, naquele local, tinha por obrigação de registrar a ocorrência. E não tinha registro nenhum. E essa comunicação daquele senhor que entregou os pertences foi em que delegacia? Ele trabalhava na 30ª. Ele era da 30ª. Ele se chamava José Antônio. Esse que devolveu os pertences? É esse que levou os pertences, mas foi uma coisa assim que o pai chegou em casa da segunda busca, porque ele já tinha, não, da primeira busca, né? Ele já tinha vindo procurar saber o que tinha acontecido com o Francisco. Onde ficava a 30ª nessa época? Na Seus Garcia. Ah, lá perto da Larga Concórdia. Não, o local bem assim, eu não sei, mas... Acho que é 30ª. Com licença. Depois o senhor vai falar. Bom, mas
Mas aí, Pois é, eu só sei que o senhor José Antônio trabalhava na 30ª, ele era escrivão de polícia. mas aí foram na 30ª ou ele levou... Não, o senhor José já disse que o corpo estava no Instituto Paulista. Entendi. Não precisava ir na delegacia. Agora, conta, e a história desse táxi? Como é que era essa história? Como é a suspeita? É a senhora que vai contar ou isso vai distribuir entre os irmãos? O que a senhora conta? Qual é a suspeita? Pois é, mas eu estive investigando e não encontrei nada, nem na estação de trem e nem no Instituto Paulista. A informação que me passaram é que essa pessoa não foi socorrida ali. Ele morreu chegando ele morreu lá no pátio, na ambulância mesmo. Onde funcionava o Instituto Paulista? No Itapeva. Ah, lá na Itapeva. É. Entendi. A delegação não foi lá no IML? Não, eu fui no Instituto Paulista para saber a verdade, se o documento e os pertences foram retirados ali. A pessoa que me atendeu disse que não foram retirados documento nenhum, porque ele não foi socorrido ali. Ele já chegou zerando. O que era? Por volta de 3 horas da tarde. O que era o Instituto Paulista na época? Ali era um pronto-socorro onde atendia as pessoas bastante... estavam muito quebradas, porque levaram no pronto-socorro da Moca e de lá foi mandaram para o Instituto Paulista. Que até o pronto-socorro da Moca, quem levou foi a viatura. Lá no pronto-socorro da Moca foi transferido para a ambulância e da ambulância veio para o Instituto Paulista. Do Instituto Paulista me informaram que ele não ficaram com o corpo ali. Na medida que a pessoa tinha morrido, ele voltou na mesma ambulância. Agora, para onde? Não sabe. E a senhora mesmo que foi lá no IML? Não, no IML quem foi? Foi a minha irmã. Sua irmã? Minha irmã, meu pai e o casal de amigos. Foram 4 pessoas no IML. E a sua irmã? Já à noite, a minha irmã já falecida. Já falecida. Já falecida. Então vamos passar um pouco a palavra para o seu irmão, o seu João, e aí a gente continua. Tá? Passa a palavra para o seu João. Eu sou Seu João, bom agradecer. dia. Bom dia. Quero agradecer o fato do senhor estar aqui com a gente, contando essa história muito importante. Então, o senhor tem a... Olha, eu só vou esclarecer o caso da 30ª, na Celso Garcia, na altura do Hospital Municipal do Tatuapé. Era ali que funcionava a 30ª, inclusive eu estive lá. E conversando com o pessoal, estava colhendo uma informação, sabe? E agora, tudo que ela disse é verídico. Eu tenho a roupa dele aqui, que posso expor a roupa dele aqui, para quem quiser ver. E a prova está aqui, a roupa dele. Está aqui comigo, tá? O senhor tem a roupa até hoje? Está guardada comigo. Está aqui? Pode Pode ser. Pode mostrar. Pode ser. Pode mostrar. Pode mostrar. Tem a fotografia dele aqui também, está aqui, ó. Com licença, posso ficar em pé? Com licença. Só para falar com o microfone. Aqui está a camisa dele. Veja bem. Olha. Frente. E aqui está, tem furos de cigarro aqui na camisa dele. O furo de cigarro está aqui, olha. Está aqui. Queimado de cigarro, né? Está aqui. Peraí. Alguém ajuda? Segura o microfone para ele poder descrever. Perto da gravação. Ajuda aí, Thaís. Pode ficar. Isso. Aqui está. Sangue na roupa. No cotovelo está tudo aqui. As costas da camisa, agora toda arrancada. É lógico que alguém pegava ele por aqui, tudo indica que é isso aqui. Aqui, ó. Está tudo aqui, agora arrancado. As costas, olha o sinal de pancada, está aqui, pode ver. Aí.
conseguindo pegar, hein? Esse queimado de cigarro está aqui, olha aqui, pode ver? Posso pôr a mão por dentro. Você não tem como trazer essa câmera mais perto para dar um close? A imagem não? Aqui, olha, o queimado. Mostra para o menino lá na câmera. Mostra para o menino lá da televisão, por favor. Aí as costas da camisa. Pode ter calma, pode ter calma. Mostra o rasgo. O que eles fizeram para segurar ele. Aqui agora a camisa toda arrancada. Agora as costas está aqui. Posso enfiar a mão para ver o tecido todo desgastado, né? De tanta pancada. Aqui, olha. Posso mostrar a calça agora? Aqui é a calça. A perna toda costurada. A perna da calça. Aí, rasgada a calça, sangue, os bolsos furados, está aqui. Os dois bolsos furados, aqui.
está ele, e mais meus amigos. Tem a foto fácil também dele, a prata é muito. 50 foi a igreja, 37 a prata no carro. Nada que a gente não colocava. Se me permite, eu vou falar na 8ª delegacia, eu fui ver o livro. Se me permite, na 8ª delegacia, eu fui lá e vi o livro, o carcereiro mostrou o livro de registro de entrada e saída. Sim. Na 8ª delegacia, Rua do Hipódromo, eu fui, posterior a esse ocorrido, e o carcereiro me levou lá e me mostrou, porque ele me viu, eu falei, não, você que esteve aqui? Eu falei, não, foi meu irmão, mas meu irmão já está morto, já está sepultado. Então eu vou mostrar aqui a entrada e saída para você. Me mostrou o livro com a assinatura de entrada e saída, só que, para mim, é uma assinatura suspeita. Tá? É uma assinatura que não, ao meu ver, eu não conferia com a assinatura Francisco, não. Entendeu? Agora, conta a história do táxi, a suspeita. Quem é o principal suspeito no entender da família? Olha, era um tal de Rubens, que era da Guarda Civil também, do estado de São Paulo, que começou a trabalhar com o táxi dele, mas aí eu não sei exatamente o ocorrido, porque eu trabalhava fora, eu viajava toda segunda-feira bem cedo e retornava ao sábado. Eu trabalhava em Salto, na ampliação da obra de Eucatex, lá em Salto, em 67, dos Maluf. Tá? Então eu trabalhava em montagem elétrica industrial, eu ia toda segunda-feira cedo e retornava sábado. Então meu tempo em casa era pouco. Então, mas esse Rubens morava na mesma rua, inclusive ele é falecido, mas ele tem família dentro humana na mesma rua. Que rua vocês moravam lá na Vila Mé? Rua Morena Mé, número 118, subdistrito Penha. E o Rubens, como é o sobrenome do Rubens? Não sei. O Rubens era um senhor da Guarda Civil? Exatamente. Que usava o carro de noite? Sim, senhor. Ele era jovem ainda. Mais jovem que seu irmão. E era Guarda Civil? Sim, mas ele trabalhava interno na 30ª delegacia. Onde ficava a 30ª delegacia? Na Celso Garcia, nas proximidades do hospital municipal hoje. Ele trabalhava Tatuapé, exatamente. Quando ele foi preso? Ele foi na 8ª delegacia. Ele foi preso na 8ª do Hipódromo. O atrito começou na esquina da Joaquim Nabuco com a Celso Garcia. O caminhão de leite da Vigor que bateu, né? Exatamente. E tem o nome do cara que bateu, do caminhão? Não tem. Tem. Certamente. Mas tem esse boletim de ocorrência? Daí Existiu, sim. Inclusive, depois eles emitiram uma intimação para que ele comparecesse ao distrito, depois dele morto. Foram na minha casa, levou uma intimação. Sempre que eu não estava, quem recebeu foi meu pai. No dia seguinte... Dia seguinte? Dia 23, e foi dia 24, levaram uma intimação. Repete. Ele foi sepultado dia 23, dia 24, levaram dia 24, levaram uma intimação. Uma pessoa da polícia, certamente. E esse Rubens nunca mais apareceu depois da morte do irmão? Não, ele continuou. Ele continuava morando lá na rua. E tem poucos anos que ele morreu. Ah, já morreu, faz pouco tempo. Mas tem gente da família dele lá ainda? A viúva, os filhos, Nora. A viúva, os filhos da Nora moram lá? Moram na mesma casa. O deputado, inclusive, se eu posso falar, depois, posteriormente,
Eu comprei um Volks em 70, eu comprei um Volks em 69. E a chapa tinha o documento dela aqui, que eu também fui perseguido, sabe? Que me tocaram multas do mesmo dia. Tem um documento aqui que prova, posso mostrar? Com licença. E como eu provei que não estava em São Paulo, essas multas foram canceladas. Mas tudo indica. Tem um papel aqui. Essas multas aqui foram canceladas, porque eu provei que eu não estava em São Paulo nesses dias. Com documentos que eu trabalhava fora de São Paulo. Está aqui. E por aqui, talvez por pesquisar, encontre as autoridades que eu fiz essas multas. Que foram tudo multas indevidas. Aqui. Eu guardei isso comigo, né? Talvez um dia serve para provar. Doutor Carlos, mas para provar as mentiras. Tem boletim de ocorrência da entrada dele na delegacia, tudo, né? Não, não tem. Não tem. Tem muito só os dados relativos a... Microfone. Pode falar. Então, não há boletim, há os dados, atestado de óbito, etc., relativos à morte dele, como se ele houvesse caído do trem, né? É justamente atrás desses documentos que nós estamos correndo, né? Um registro que comprove a entrada dele numa delegacia de polícia. Não há boletim de ocorrência, deputado, apenas os registros do Instituto Médico Legal, atestado de óbito, etc., sustentando aquela versão da queda do trem, né? Mas justamente nós estamos procurando qualquer elemento que nos comprove a entrada dele em alguma delegacia de polícia, que a partir desse momento, sem dúvida nenhuma, a morte dele é responsabilidade do Estado. Ele tinha alguma forma de participação política, alguma coisa assim? Não tinha nenhum envolvimento. A única coisa é que ele colaborava com o padre da paróquia, levando o padre, que na época Padre Geraldo, da paróquia da Vila Granada, para uma comunidade na Vila Ré, para celebrar, e ele ajudava a celebrar. Padre Geraldo? Ele era muito amigo do padre. Padre Geraldo? Padre Geraldo. A senhora sabe onde está o Padre Geraldo? Ninguém sabe. Sim. Era da Vila Ré com a Vila O Granada? Padre Geraldo era estrangeiro. Era estrangeiro. Era estrangeiro. Porque pelo sobrenome, Qual era o sobrenome do Padre Geraldo? A pessoa nem falou porque disse que é um sobrenome estrangeiro, difícil de pronunciar. Tá. Isso era 1968, né? Está lá, né? Tem registro lá. Da Vila Granada para a Vila Ré. Na igreja tem registro do padre, que o Padre Geraldo era... Tá. O senhor estava tentando lembrar. Tá bom. Bom, mas então ele não tinha nenhuma participação política, né? Não é que a gente saiba. Mas talvez tenha sido, tudo indica, que quem falou comigo que por ele ser pessoa simples, não quer dizer que ele não fosse envolvido. E foi porque ele emprestou o táxi para o dito Rubens, guarda civil, trabalhar. E como estava estragando o carro, o carro, ele estava danificando o carro, não estava dando retorno nenhum, ele tirou o carro. E foi assim que ele tirou o carro, logo aconteceu a tragédia. Entendi. Então a Climeia, a irmã de Maria Amélia, disse que o Rubens podia usar esse carro, poderia ter usado o carro, não era para trabalhar, para melhorar o orçamento familiar, não. Ele devia usar esse carro para perseguir os subversivos. Como é que é? De onde veio essa informação? A irmã de Amélia. Entendi. A Climeia me passou essa informação. Entendi, tá bom. E eu cheguei até a Climeia através de uma ex-patroa,
do Jardim Paulistano. Ela que me deu Tá. o endereço e disse para mim, vai lá que, certo? Tá. Entendi tudo. E como ele passava ali na Joaquim Nabuco, entrando no Largo da Concórdia, era caminho de todos os dias, desde que comprou aquele táxi. Era ali. Entendi. Bom, vamos ouvir então a senhora Alice de Oliveira, a ex-noiva do... Obrigada por ouvir, né? Não, pelo menos isso, né? Pelo menos ouvir. Mas, Alice, você podia falar um pouquinho, por favor? Toma o microfone. Ele todos os dias levava meu pai da Itinguçu até um táxi pela Penha. Lá ele passava e deixava meu pai, aí carregava os dois colegas. E a gente mesmo se via só sábado e domingo, porque ele tinha o serviço dele e eu tinha o meu. Esses dois colegas que estavam dentro do táxi, quando o táxi foi atingido pelo caminhão, eles estão vivos ainda? Ah, eu não sei, porque eu não cheguei a conhecer eles. O senhor conhecia os dois? Senhor Barroso. Então conta um pouco mais da história da senhora Linda. Ah, já fazia muito tempo que a gente era noivo e tudo. E quando aconteceu isso, e a gente ficou uns 3 dias sem se ver. Aí, quando eu fiquei sabendo, meu pai me chamou e me falou, vamos na casa do Francisco, porque ele está doente. Mas não quis me contar. Mas eu chegando lá, a mãe dele me abraçou, me beijou e falou que ele estava morto. Tá bom? Poucos elementos, né? E tudo que o senhor tinha de coisa de polícia, o senhor passou para o defensor aqui, para o doutor. Tinha aqui registro oficial, né? Está prescrito para desentranhar tudo isso, né? Está pedido para ver se a gente desentranha. Vai difícil, eles não vão dar informação. Ainda mais que ele era guarda civil, né? A guarda civil foi extinta. Tá bom, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar para a gente? Que não foi dito, que vocês vão lembrar? Não, que já foi dito, tem documentos que provam, né? Que isso é uma inverdade. É uma inverdade muito grande, Romário. Realmente. É porque foi bem assim, é muita coincidência, né? O senhor pai sair para procurar pelo Francisco, alguma vez foi junto. Vieram, não contou nada, voltaram para casa. Assim que chega o José Antônio com os pertences, dizendo que ele tinha sofrido uma queda de trem e que o corpo estava no Instituto Paulista. Isso tudo indica que é um conluio entre a 8ª e a 30ª. Aí está a verdade. Quer dizer que os dois amigos que estavam no táxi, vocês não sabem, tem como localizar. Do motorista do caminhão, da Vigor, pouca coisa se sabe. O Rubens morreu. Ah, Mas a família dele ainda vive, né? Tem a viúva dele ainda vive. a família vive. Na Rua Morena mesmo, abaixo desse número lá. Você sabe o nome da viúva? Ah, a Ivone, é a viúva. Ivone. E os filhos, você sabe os Os nomes? filhos eu não sei o nome. Quer dizer que a gente pode até fazer uma espécie de uma convocação para eles virem aqui, né? Para depor, né? Já ouviu ele? Não. Os filhos dele na época deviam ser muito criança, lógico, porque o Rubens era novo, né? Então, Eu preciso ver o os filhos vídeo. eram bem criança também. Eu preciso aprovar. Hã? Ajuda para me anotar o endereço, pelo menos o primeiro nome da viúva do Rubens e do endereço para a gente convocar pela Comissão de Direitos Humanos. Tá bom.
aprovar requerimento lá, eu posso trazer. Bom, vê se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de lembrar. E com essa viúva vocês nunca mais conversaram? Não, era só bom dia, boa tarde. Só cumprimentar assim, bom dia, boa tarde. Nunca tivemos assim, amizade, não. Nunca E o padre Geraldo, que era amigo dele, nunca fez nada? Não. Ele só, a celebração da missa de 7º dia, ele fez a hora da homilia, ele fez um sermão muito bonito. Foi na Vila Real ou na Vila Granada? Na Vila Granada, Nossa Senhora Aparecida. Foi lá na Nossa Senhora Aparecida. Foi na Nossa Senhora Aparecida que o padre Geraldo, não é? Ele era o padre ele era como que é? O vigário. O vigário da paróquia, né? Sim. E essa igreja é na Rua Felipe Galvão, da Vila Granada. Rua Felipe Galvão. E a da Vila Real é aquela que fica lá na curva, né? Não, ele não era, ele não tinha, era um salãozinho, do comércio que o padre ia ali todo domingo celebrar isso. Era na Rua Dendê. Essa era uma sociedade sociedade mesmo da Vila Real na Rua Dendê. Entendi. Tá bom, qual era o nome da igreja, o endereço da igreja da Vila Granada? Rua Felipe Galvão. Galvão, E né? existe a igreja até hoje. Estava reformada. Tá bom, Padre Geraldo, né? Eu acho que o Padre Geraldo está morando lá no Cangaíba ainda, lá perto da igreja. Não deve ser, ele também. É. E tinha, com licença, tinha também o padre Edício, que foi pároco lá na Vila Granada. Edício, padre Edício, era um padre nordestino. Tinha também um padre, deixa eu ver aqui, Dom Plácido, que celebrava a missa lá, que era do padre Olivetano. Dos Olivetanos, lá da Olivetano, lá da rua da Vila Esperança. Sei, lá na subida lá. Exatamente. O senhor conhece a região, hein, doutor? Isso bem. Tá bom. Vamos tentar ver o que a gente pode contribuir, ó. Vou dizer uma coisa para o senhor. Todo dia aparece gente que na época da ditadura desapareceu, sumiu, foi morto. E a gente tenta abrir o caso aqui pela Comissão da Verdade, a gente até não é desestimulado, desincentivado. Tem um caso do militar lá de Osasco, que eu preciso investigar, que eu não consigo achar o fio da meada. Então, eu quero dizer os senhores, ao agradecer o defensor público, o Dr. Carlos, e os familiares, que eu imagino a dor que vocês sentem. Tanto é que, não sei se vocês perceberam, veio todo mundo de preto aqui hoje, como se estivesse de luto. A dor que vocês sentem é retomar esse caso. Retomar. Mas eu agradeço, muito obrigado pela coragem, pela firmeza. E é assim que a gente tem que fazer. Não pode deixar barato. Não pode deixar barato. Não pode deixar barato. Deputado, mas a mentira só dura até a verdade chegar. A mentira só dura até a verdade chegar. Verdade. Muito obrigado. E a verdade virá com certeza. Demorará, mas virá. Porque não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Concorda? Eles tentaram esconder. Camuflaram. Ele morreu no dia 20, na ambulância, no quarto do Instituto Paulista. Eu disse que foi lá na terça-feira, já depois de meio-dia, da tarde, sem meu pai veio lá. Muito obrigado. A sessão está encerrada. Obrigado. Eu que agradeço a sua acolhida de todos. Muito obrigado. De coração, muito obrigado.